A primeira fase é a infância. A infância, ela é definida como o princípio da empresa, porque no começo da empresa, o empresário ele é a empresa. Um exemplo, barbearia do Joel, açougue do Marcos, barbearia do João, ou seja, o empresário ele é a empresa. Ele deixou o trabalho dele, ele resolveu empreender, ter ali a sua empresa, ter o seu trabalho. O que acontece? No início, a pessoa, o João, a Maria, o José, trabalha, com muito afinco. Por quê? Porque ele já é acostumado a cumprir com obrigações. Então, isso para ele agora, nesse momento, é extremamente prazeroso. Ele vai lá, ele trabalha, porque ele sabe que o esforço e ele dando duro, ele está conseguindo ali ganhar mais dinheiro e tudo mais. Aí hoje ele trabalha 6 horas, aí começa a chegar mais clientes e ele atende muito bem os clientes e tudo mais. De 6 passa para 8, de 8 passa para 12, de 12 já não deu mais, 14 horas, no outro dia 16, no outro dia 18, até que chega num determinado momento em que por mais que ele tente e se esforce para dar o produto ou o serviço para o seu cliente da mesma forma que ele fornecia no começo, com toda aquela qualidade, com todo aquele prazer e aquela alegria, ele já não está conseguindo mais. É como se fossem várias bolas em que ele tivesse num malabarismo, não poder deixar cair. E por mais que ele se esforce, ele acaba deixando cair alguma coisa. Aí a comidinha da Maria já não é tão boa quanto era no começo. Aí o açougue do Marcos, que tinha uma carne maravilhosa, ele já não consegue fazer os seus cortes tão perfeitamente como conseguia antes. E você começa a se frustrar, porque já não consegue mais dar conta. É muita coisa para fazer sozinho. E é aí, nesse momento, que muitos pequenos empresários caem na real e acabam muitas vezes desistindo. Por quê? Porque ter a empresa não significa fazer dela o cumprimento da vontade do dono. Eu sou dono da empresa, logo eu faço tudo o que eu quiser. Não, você tem que entender a necessidade da empresa e não as suas vontades. Se você vê a necessidade da empresa, você automaticamente vai saber o que fazer na hora certa, sem chegar num momento, num extremo em que você não consegue mais e não sabe o que fazer e fica cansado e acaba desistindo. Então, a necessidade da empresa ela tem que estar muito presente na sua vida empresarial, para que você consiga detectar e fazer as mudanças necessárias na sua empresa, certo? Porque a infância da empresa, ela se resume a isso. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós sempre precisaremos de alguém, precisaremos de um apoio. E quando precisarmos disso, detectar isso com antecedência vai fazer toda a diferença na sua empresa. Mas vamos dizer que você tenha conseguido detectar que sozinho você não conseguiria atravessar o rio tão profundo do trabalho. Você vai entrar na adolescência da sua empresa. O que é marcado como período de adolescência nas fases de uma empresa? Nesse período, você que está aí atribulado de trabalho, fazendo tudo sozinho, resolve então
contratar uma pessoa com muita experiência em determinadas áreas da sua empresa que você não gosta muito de lidar, não quer realmente dispor aquele tempo para poder trabalhar em cima, para que você continue fazendo o que você gosta. E você vai no mercado atrás dessa pessoa e encontra essa pessoa, ela está disponível, ela tem experiência, enfim, é tudo o que você queria para poder te ajudar na empresa. O que acontece? Essa pessoa, ela entra na sua empresa e você vai lá e delega a ela. Olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Muito bem. O que acontece? Essa pessoa, pela experiência que ela tem, ela vai começando a trabalhar na empresa, vai começando a resolver os problemas e quando você pergunta sobre algo, ela vai dizer, está resolvido, está resolvido, está resolvido. E o que acontece com você? Você vai descansando, ou seja, tudo que começa a chegar para você, você transfere para que essa pessoa resolva. Ou seja, ufa, já não tenho tanto trabalho como antes. Que bom. Ou seja, você está abdicando aos poucos da sua empresa para que essa outra pessoa, ela cuide da empresa para você, mas você não está se atentando a um fato que é muito importante. E eu vou agora te exemplificar quais são. De repente, um belo dia, alguém te liga, um cliente te liga e diz que ele não foi bem atendido, ou que ele não recebeu a mercadoria, ou que o serviço não foi bem feito. Aí você resolve e verificar mais a fundo o que aconteceu. E passando pela empresa, olhando pelos processos, você consegue identificar uma série de falhas que aconteceu. Mas daí então você diz, olha, na minha época, quando eu fazia não acontecia isso, mas por que estão fazendo dessa forma? Aí você chama aquela pessoa que você contratou e diz para ela, por que está sendo feito dessa forma? Aí ela diz, não, foi decidido isso, porque isso e aquilo. Aí ela já contratou umas 3 ou 4 pessoas, essas pessoas você raramente conhece até, porque trabalha na sua empresa, mas você não tem aquele vínculo do dia a dia, do processo e tudo mais, e começa a perceber que tudo que as pessoas estão fazendo não estão de acordo com aquilo que você pensa que deveria ser feito, porque você fazia daquela forma. Aí o que acontece? Você começa a tomar para si de novo a situação. Aí você olha para a pessoa que você contratou, demite a pessoa e começa você a trabalhar tudo de novo. Ou seja, você abdicou da sua empresa por desconhecer ou não querer fazer determinados trabalhos, mas você não se comprometeu com a sua empresa em querer saber os números, os resultados da delegação de todas as atividades que você deu. Você não pode administrar uma empresa por abdicação. E é isso que acontece na adolescência. Aqui na infância, o técnico cansou. Aqui na adolescência, você abdicou para um administrador. Então, no momento que você abdica da sua empresa, porque você começa a ter tempo agora, mas só que o tempo que você tem agora, você também não usa para empreender, ou seja, você não juntou os seus processos. E a sua empresa começa a ter problemas de novo. Aí o que você pensa que precisa fazer? Porque você começa a estar cheio de problema e começa a voltar para trás, voltar a ser criança. Voltou à fase da infância. Aí você pensa, não vai ter jeito. Eu estou com muitos problemas,
e agora financeiros também, porque você começou a verificar que a pessoa que você colocou lá para poder fazer todas as coisas que você não queria fazer, que você não gostava de fazer, foi lá e fez todas as coisas para dar um resultado positivo, mas não fez da maneira mais coerente. Logo, a sua empresa está com passivo alto por conta disso. Olha só, que problema. Aí você pensa o quê? Não, eu vou diminuir. Eu vou fazer com que a minha empresa volte a ser pequena. Porque você pensando dessa forma, você está dizendo que ela pequena, ela volta para a minha mão do jeito que era e eu vou conseguir então fazer a gestão do jeito que eu quero, como eu fazia antes, fazendo tudo. E é aí que também você vai acabar destruindo a sua empresa. Por quê? Porque ela já no mercado, ela já estava começando a aparecer, embora com problemas internos que você deixou de ver, eles estavam ali, você deixou de ver, consequentemente ela vai ser engolida pelo mercado e vai chegar no momento que você vai deixar só o rastro da desgraça, porque você não vai conseguir mais absorver todos os problemas da sua empresa, a não ser que você comece tudo de novo. E tudo de novo que eu digo é do zero, não diminuindo a empresa. Mas você pode resolver de uma outra forma. Você resolveu que você não vai diminuir. Você vai encarar e você vai investir mais dinheiro na empresa e você vai fazer o que for preciso e você vai pro tudo ou nada. O que acontece? Você começa se desfazendo das suas propriedades, dos seus bens, enfim, para investir na empresa, para tirar a empresa daquela situação em que ela se estabeleceu. Só que você começou a ter problemas internos. Por quê? Porque a equipe não está na sua mão. Porque os controles não são aqueles que você achava que tinha. Porque tem muito processo dentro da sua empresa que você mesmo desconhece. Ou seja, você chega todos os dias em casa cansado e que se a empresa tiver mais um dia de vida, você vai explodir. Porque você já vai chegar no momento que não vai saber mais o que fazer. Veja só como é complexo, como é complicado quando a empresa ela não nasce corretamente ou se ela não tem um ponto de parada aonde uma chave tem que ser virada, uma reengenharia tem que ser feita para que o rumo certo seja tomado. Ou seja, a sua empresa ela precisa nascer madura. O que é uma empresa madura? Uma empresa madura, ela já nasce sabendo o que ela quer ser quando crescer. Hoje, enquanto pequeno, que o empresário é a empresa, ela é pequena e tem trabalhos pequenos. Só que existe uma meta, essa meta é muito maior do que hoje, perfeito? Então, qual é essa meta? E como você vai fazer para chegar lá? É a primeira definição que você tem que ter hoje, sendo você começando ou sendo você fazendo a reengenharia da sua empresa, é o que você precisa pensar hoje e colocar no papel. Como eu quero que a minha empresa seja daqui a 5, 10 anos? Onde eu quero chegar? Você precisa saber qual o tamanho da sua empresa. Aí você vai me perguntar, Nilva, mas como é que eu vou saber? Eu quero cada vez mais. Parta do princípio do que é suficiente para que você se veja com liberdade financeira,
com tempo disponível, sendo feliz naquilo que você se propôs a ter e a fazer, a desenvolver como empresário. Essa é a primeira meta que você tem que fazer. E esse caminho você vai ter que traçar. A minha meta é ter uma empresa do tamanho X que faça isso e aquilo outro, dessa forma, vão ter esses setores, vão ter essas pessoas, e você vai ver a importância de você ter tudo isso muito bem estruturado, porque se você é pequeno hoje, à medida que você for crescendo, nada vai ser uma surpresa, ou seja, no estágio em que você for chegando, você já vai saber exatamente o que você vai precisar fazer, as pessoas e os perfis que você vai precisar ter, os processos que você vai precisar desenvolver, ou os controles, enfim, toda a organização, você já vai ter isso na mão. Você só está esperando o tempo certo chegar para colocar em ação. Você que tem a sua empresa que tem que fazer essa reengenharia, você vai ter que diagnosticar, olhar a sua empresa de cima como ela está, colocar no papel como ela está, aonde você quer chegar, para começar a arrumar a casa. E isso é muito importante que você entenda. Esse entendimento, ele tem que ser profundo, para que realmente todas as coisas que você deseja para sua empresa, almeja para sua empresa, elas realmente aconteçam e elas sejam firmemente colocadas para que tenham uma gestão duradoura, para que elas consigam passar de pessoa para pessoa dentro da sua empresa e isso vire uma cultura e a sua empresa tenha aí vida longa.